Eu tenho uma filha de 21 anos chamada Nicole Gabriele Cardoso. E no ano de 98 eu engravidei da Nicole. A gente tinha recém-casado. E foi uma gestação tranquila. O nascimento dela foi tranquilo, foi tudo bem. Só que a Nicole, quando nasceu, ela chorava muito. Ela chorava dia e noite. E era assim um choro assim que não... Nada fazia esse choro dela parar. E levamos no médico e estava tudo bem com a saúde dela. Ela simplesmente chorava. Era cólica de bebezinho recém-nascido, normal, e ela chorava. E a gente ficou muito desesperado porque a gente não sabia como agir com isso, né? Era a nossa primeira filha. Eu tinha 22 anos. Então foi meio complicado pra gente. E quando a Nicole completou 5 meses, eu engravidei novamente. Então ali bateu o desespero, né, nas nossas vidas, porque meu marido estava desempregado, a gente tinha recém-casado, já com uma filha pequenininha e eu grávida novamente. Então a gente tomou uma decisão. Nós sentamos nós dois, conversamos e tomamos uma decisão. Olha, assim que o bebê nascer, a gente vai fazer a laqueadura. Porque se a gente continuar assim, nós vamos ter um filho por ano e a nossa vida não tá fácil. E nesse momento nós éramos muito novos, então entra a falta de fé também, que as coisas vão melhorar e vai acontecer. E no desespero a gente tomou essa atitude. E na hora do parto, o médico fez a laqueadura. E depois de 2 horas mais ou menos, os médicos vieram conversar comigo. E eles tinham constatado que o bebê tinha engolido o líquido amniótico e o bebê não estava bem. E foi passando o tempo e eles vieram nos comunicar que não tinha mais o que fazer. O bebê estava cada vez pior e eles não tinham mais o que fazer. Então, o Senhor recolheu a nossa filhinha, Nathalie Aline Cardoso. E depois daí, eu já tinha feito a laqueadura, né? Então, eu não preciso dizer para vocês o que aconteceu, como foi o nosso sofrimento, como foi a nossa vida. Eu não podia desistir porque eu tinha um bebezinho de 1 ano e 2 meses em casa, que era a Nicole. Então eu tive que lutar, tive que tirar forças da onde não tinha. E nós decidimos procurar o médico que tinha feito a laqueadura, né? Nós procuramos ele, conversamos com ele e tal, e ele falou, não, vamos tentar uma reversão. E assim aconteceu. Eu marquei, né, a cirurgia, fui fazer a reversão, tentar a reversão. E foi uma cirurgia meio complicada, na verdade eu tive muito sangramento e tal. E fiz a cirurgia, passei, me recuperei, vim para casa, né? Esperamos, fomos embora para São Paulo novamente. Depois de um tempo a gente retornou e eu peguei os exames e fiz uns exames uma videolaparoscopia, que é um exame das trompas, e levei novamente para o médico. E ele sentou com a gente e ele foi bem claro, ele disse, olha, eu tentei, eu fiz de tudo que eu podia fazer, o que a medicina podia fazer, mas infelizmente a sua reversão não deu certo. Quando eu fiz a laqueadura, eu fiz de uma forma que foi cortada essas trompas e não tem o que fazer. Eu tentei, eu fiz a minha parte, o que a medicina podia fazer eu fiz, mas não resolveu. Infelizmente, o seu caso é que você não pode mais engravidar pelos meios normais, né? Você não tem as trompas e eu não consegui reverter. E depois daí, eu coloquei no meu coração que eu ia parar de correr atrás, que eu não ia mais fazer nada, que eu não ia vender carro, vender casa para tentar fazer uma fertilização. Eu sosseguei meu coração. Porque quando eu fiz a laqueadura, essa foi uma decisão minha de fazer a laqueadura. Então eu me senti envergonhada de pedir para o Senhor. Então eu tinha um desejo
mas eu não verbalizava, eu não pedia para o Senhor, porque eu me sentia constrangida com isso. E aconteceu que numa época, nesse meio, né, dessas gestações na igreja tal, eu comecei a passar mal em casa e meu esposo tinha recém feito uma cirurgia de vesícula e todos os sintomas que eu estava passando eram os sintomas que ele tinha passado quando ele estava doente. Então eu pensei, meu Deus, eu tô com algum problema de vesícula, né? Eu vou ter que fazer uns exames, vou ter que passar pelo médico, porque não tá esses enjoos que eu tô sentindo, esse mal-estar, essa coisa ruim, não posso ver doce, não posso sentir cheiro de nada. Mas a última coisa que eu pensei foi em gestação, foi que eu estava grávida. Porque eu não queria me pegar a isso, eu não queria ter essa esperança, o medo de não acontecer. E eu fui no médico, marquei um médico, passei pelo clínico geral e ele me examinou tal e me pediu uma ultrassonografia. E nós fomos fazer essa ultrassom. E quando eu estava na mesa, o médico fez a ultrassom e ele falou, olha, parabéns, tem um bebezinho aqui. Daí eu demorei para responder. Falei, como assim, doutor, um bebezinho? Eu não posso ter filho. Ele falou, tem um bebezinho aqui. Eu falei, não, doutor, mas eu tenho laqueadura. Eu não posso engravidar, eu tenho laqueadura. Ele falou assim, olha, se você tem laqueadura ou não, eu não sei. Mas que tem um bebezinho aqui, tem. E ali os irmãos podem imaginar, né? Como eu fiquei, eu saí dali, eu falei pro Rogério e ele, não, mas não pode. Voltou lá falar com o médico, não, doutor, não pode. Ela tem laqueadura, não pode. E nós somos assim, né? A gente busca um milagre, a gente pede um milagre e quando o milagre acontece, a gente duvida, né? A gente não acredita, não pode. E ele falou assim, olha, procure um médico, um obstetra e vamos pedir outros exames, mas que ela está grávida, está. E a gente saiu dali né, meio atordoado, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. E meu esposo já, ele é meio ansioso, assim, é meio agitado. E ele já pegou o telefone, já começou a ligar para todo mundo, para todos os amigos. Olha, a Rosana tá grávida, a Rosana tá grávida. E ligou lá para a igreja, né, para onde a gente cuidava, que já tinha bastante gestante na igreja, aí começou a espalhar para todo mundo. E o nosso telefone não parava de tocar, uma ligação atrás da outra. E a gente foi vivendo aquele milagre, aquela alegria, que a gente não caía ficha, né? E nesse período, tinha algumas irmãs ali da igreja que faziam acompanhamento com o doutor André, que é um obstetra bem conhecido. Ele na época ele estava na PIB, era um médico evangélico e eu falei, não, eu quero passar por ele, né? E marcamos com ele uma consulta e ele ficou maravilhado com o que estava acontecendo e ele pediu novamente uma ultrassom, um exame, falou, vamos levar, vamos ver o que está acontecendo, como está esse bebezinho. E na gestação, na primeira ultrassom que eu fiz, deu que eu estava com 8 meses de gestação, com 8 semanas de gestação. E na semana seguinte, que estaria completando a 9ª semana, eu fui fazer a ultrassom e ansioso, né? Eu ansiosa, o Rogério e tal. E quando a médica passou o aparelho ali, ela disse, olha, mãe, não tá legal, tem alguma coisa acontecendo. E ela falou assim, olha, eu tô procurando o coraçãozinho, o batimento cardíaco e não tô encontrando. E ela fez de tudo ali, ela procurou, passou para um lado, para o outro, e ela olhou pra gente e falou assim, olha, mãe, infelizmente a gestação não foi pra frente. E quando ela falou isso, eu perdi o chão. Eu não sabia o que responder para ela. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia o que fazer. Perdi o chão. E nós saímos dali sem conversar muito um com o outro. Eu com os meus sentimentos. Ele com os dele.
E a gente saiu em silêncio, saímos ali, fomos almoçar e eu lembro que eu fui quieta, não falei nada pra ele, não reclamei, não falei nada, fui quieta. E a gente seguiu pra casa e eu fui segurando, né? Estava. E eu fui tentando me segurar. Eu fui pro meu quarto, fechei a porta e quando eu deitei na minha cama, daí eu explodi. Eu coloquei um travesseiro na boca e ali eu gritava. E aquilo pra mim era a última chance. Pra mim, aquela gestação era a última chance. Porque eu tinha engravidado sem as trompas. Foi assim um período difícil, mas a gente, graças a Deus, o Senhor, ele quando ele faz as coisas, ele faz por completo, né? Ele nos provou daquela forma e da mesma forma que ele provou, ele foi nos sustentando, ele foi nos consolando, ele foi fazendo com que a gente entendesse que a nossa vida é assim, né? As coisas que acontecem na nossa vida é permissão de Deus e nós temos que lidar com isso da melhor forma, nós temos que entender a vontade do Senhor. E a gente foi vivendo aquele momento ali que a gente tinha que viver. E depois disso se passaram, daí eu retornei ao Dr. André novamente, e ele falou assim: Rosana, agora nós vamos fazer o seguinte, eu não sei como você está, você engravidou sem as trompas, mas eu não sei se o milagre que o Senhor fez na sua vida foi de reverter essa laqueadura, se você engravidou mesmo sem as trompas, eu não sei como está. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer um exame novamente pra gente saber o que aconteceu, né? E ele me pediu de novo uma videolaparoscopia e eu fiz esse exame e voltei, entreguei o exame para ele e ele, no momento, ele ficou maravilhado de olhar o exame. Por mais que a gestação não tivesse ido até o final, ele ficou maravilhado de olhar o exame, porque no exame constava que as minhas trompas estavam cortadas. Depois da curetagem, depois de todo o processo, constava no exame que as minhas trompas estavam cortadas. E ele falou: olha, casal, realmente o que o Senhor fez na vida de vocês foi um milagre. Não entendemos por que esse milagre não foi para frente, né? Porque não foi concretizado esse milagre, mas não deixa de ser um milagre, porque olha aqui, ó, você não tem as trompas, está cortada, não existe passagem nenhuma essas trompas, né? Glória a Deus por isso. E ele falou assim: mas eu profetizo na vida de vocês, eu já estou vendo esse novo bebezinho que o Senhor já preparou para vocês. Ele falou: esse bebezinho já existe, o Senhor já tem esse bebezinho pronto para vocês. E vocês ainda vão se alegrar muito com essa vitória. E eu oro ele orou por nós naquela tarde, ele falou assim: eu oro e eu abençoo esse bebezinho que o Senhor já preparou para vocês. E a gente saiu dali assim, maravilhado, né? Pelo milagre que o Senhor tinha feito, mas eu não quis deixar aquilo entrar dentro do meu coração. Eu pensei assim, eu não vou deixar isso entrar no meu coração, porque eu não quero sofrer novamente. Eu não quero viver sofrendo de novo, como eu já vim, desde quando eu fiz a laqueadura, eu veio desse sofrimento. E toda menstruação que atrasa, aquilo é uma esperança, e eu não quero mais viver isso. O Senhor me deu, o Senhor levou para si. O Senhor me deu novamente uma gestação e o Senhor tomou para si. Eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais ficar ansiosa, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais essa esperança de todo mês ficar achando que vai acontecer. E um belo dia eu estou sentada no sofá na sala da minha casa e eu gosto muito de café, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por café. E eu fiz o café e eu sentei na sala e aquele cheiro começou a me incomodar demais. Aquele cheiro vinha até aqui e eu não conseguia sentir aquele cheiro, né, de uma coisa que eu amo. Mas eu fiquei quieta, eu engoli seco, eu falei: não vou pensar nisso, não vou comentar com ninguém, vou ficar quieta. E
Passou uma semana, na próxima semana ficou pior. E liguei para a farmácia e pedi um teste de gravidez da farmácia. Pensei assim, bom, eu vou fazer esse exame bem quietinha, né? Não vou falar para ninguém, vou ficar aqui em casa, vou fazer quietinha e, né, seja lá o que Deus quiser. E quando eu cheguei lá, os 2 riscos, né? Toda mulher que faz esse teste sabe que o risco tem que estar, os 2 bem forte. E estava muito forte o risco. Estava muito forte. E eu olhei aquilo e eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu ligava para ele. Então eu peguei o telefone, eu tirei a foto do resultado e mandei para ele. E falei para ele, olha, que tal o motivo do meu enjoo, o motivo de eu estar passando mal. E ele, mas como assim? Como assim tá grávida? Eu falei, ué, tô grávida, tá aí o teste de gravidez. E daí ali eu percebi que ele ficou em silêncio, ficou quieto e demorou um pouquinho para me responder. Daí me respondeu todo feliz e ansioso e demorou um pouquinho, ele já estava lá em casa e a gente se alegrou, né, que nós estávamos novamente vivendo aquele milagre na nossa vida. Muito difícil de acreditar e eu ainda estava com muito medo falei para ele, não liga para ninguém, não fala para ninguém, fica quietinho. Vamos deixar as coisas acontecer. E ele, não, mas eu falei, não liga para ninguém, vamos esperar as coisas acontecer. A gente ficou feliz e alegre e tal, e eu já liguei no consultório do Dr. André, já marquei uma consulta. E na outra semana a gente já estava lá e nós nos alegramos, né? O Dr. André me examinou tal e marcou uma ultrassom. E eu fui, fiz a ultrassom, estava tudo certinho, tudo bem com o bebezinho estava dentro do útero, né? Que por eu não ter as trompas, o nosso medo era que o bebê pudesse ter sido gerado fora. Não, estava tudo certinho, o bebezinho estava no útero, tudo certinho. Já estava indo para a 9ª semana de gestação. E a partir daí, eu não preciso dizer para vocês como foi essa gestação. Quando completou 12 semanas, daí o Dr. André falou, olha, agora pode contar para todo mundo, já está fora de perigo, já está fora do risco, né, de um início de gestação. E assim foi. E eu escolhendo os nomes, eu queria um nome que fosse assim um pouco do que a gente tinha vivido, né? Um nome que tivesse um significado assim do que a gente tinha vivido. E escolhendo os nomes, então eu encontrei o nome Hannah. E eu fui ver o significado de Hannah, que é Ana em hebraico, né? E ali eu achei o significado de graça. Ana ou Hannah significa graça. E como a minha outra filha já tem o Gabriele, o significado de Gabriele é enviada por Deus. Então ficou assim, Hannah, Gabriele, graça enviada por Deus. E era exatamente o que eu queria. A Hannah nasceu bem, com 2,930, quase 3 quilos, nasceu saudável. E depois daquilo, para nós, assim, é só alegria. A Hannah, ela é um milagre na nossa vida. A Hannah chegou no momento exato em que nós precisávamos. A Hannah, ela chegou como refrigério para nossa casa. Ela é a alegria da nossa casa, ela é a alegria das nossas vidas. Ela é uma criança abençoada. E o Senhor, novamente, ele restituiu, né, a nossa família. O Senhor, ele restituiu tudo aquilo que a gente havia perdido, todo o sentimento de tristeza, toda aquela angústia, tudo aquilo que eu passava. Hoje eu sou mais feliz do que eu já era. E eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. E esse testemunho, ele ficou um pouquinho longo, mas é assim para que você também tenha essa fé. Se você está passando por algum processo, alguma perda, algo que você não acredita mais, algo que você acha que não existe mais, que você não vai conseguir, que aos seus olhos é impossível, eu quero te dizer que não é. O Senhor, ele é o médico dos médicos, ele opera onde não existe nenhum sinalzinho de que pode dar certo, é ali que ele age. E não perca as esperanças.
por mais que seja difícil, por mais que a sua situação seja uma situação impossível, que aos teus olhos não tem condições, que a medicina pode ter sido que tenha te desenganado, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele faz.